situação do Banco Central é bastante delicada aqui. O Campos Neto até ganhou um prêmio aí de melhor Banco Central do mundo, para você ter uma ideia, porque ele é o único cara que está cortando juros nesse momento, né, que o mercado financeiro global gostaria. Mas o Campos Neto ele está jogando uma linha muito perigosa ao continuar comprando o que o mercado quer ouvir, né? Continuar cortando o mercado barra governo e continuar com cortes de juros, mesmo quando a inflação começa a apresentar surpresas como fez em fevereiro. Até quando não tinha, e eu já achava ali equivocado, né? Porque você não vence a inflação, essa é a coisa, né? Não se vence a inflação tão rapidamente com 6 meses, com 7 meses, né? Principalmente quando você não tem esse equilíbrio. Vencer a inflação é um equilíbrio entre corte de gastos do governo, política monetária de juros do Banco Central. É essencial que isso aconteça, né? Para que haja novamente uma redistribuição do dinheiro das pessoas que estão sem dinheiro numa economia que está enfraquecida com a inflação alta, né? Elas precisam de crédito, as empresas precisam de crédito, e o banco com juros altos, isso impede que essas pessoas e as empresas consigam investir. As que estão sem poupança acabam sendo sufocadas por isso, né? Mas isso também é um mal que foi alimentado quando você leva juros para baixo e mantém os juros baixos por muito tempo, como aconteceu na pandemia, no momento em que a economia estava parada, ninguém estava produzindo. Então, pagou-se um preço muito alto ali, porque a economia a gente vê depois, os juros foi levado lá embaixo, as pessoas consumiram a produção do mundo, a produção já voltou ao normal, quando a produção volta ao normal, os juros começam a cair, o custo das empresas estão extremamente elevados, a demanda está enfraquecendo, porque os juros estão altos, né? Como eu já disse aqui em outro episódio. Os juros altos acabam atrapalhando o planejamento da empresa, que acaba diminuindo a produção para baixar os custos. E no momento que o Banco Central começa a cortar juros, a demanda começa a aquecer de novo, a produção está pequena. E aí, blum! Começa a subir preço de novo, porque a demanda vai pegar a pequena produção ali do momento. Não tem como o empresário tentar adivinhar que vamos voltar para uma política mais frouxa, como está acontecendo aqui no Brasil, por exemplo. A gente vai continuar cortando juros, olha, a inflação está baixa. Se o empresário arriscar acreditar que os juros vai chegar a 5%, a inflação vai voltar lá para os níveis que estavam ali na pandemia, pré-pandêmico, né? Eu vou investir em produção, eu vou segurar aqui essa alta de custos, porque o dinheiro vai chegar em breve. E se o dinheiro não chega, ele quebra. Então a produção, o empresário, ele precisa ver a demanda aquecer de novo para que ele tenha lucro e pague os custos dessa produção. E aí vem o interesse de aumentar a produção, e quando a produção ela acaba equilibrando a demanda, essa lei da oferta e demanda, é que os preços estabilizam. Por isso que essa manivela dos juros é tão difícil. Eu estava falando aqui, é cedo para dizer quando você venceu a inflação, quando houve uma mudança drástica tão grande na produção e demanda do mundo na pandemia, e foi alimentada ali por volta de 2 anos. 2023 foi aquele ano do respiro. 2023 foi o ano do respiro. Foi o ano que a produção global conseguiu, enfim, chegar nos níveis que estavam antes da pandemia, para atender essa demanda que veio aquecida de lá, né, graças aos juros mais baixos. Aí os juros subiram. Quando os juros sobem, as pessoas têm menos dinheiro para comprar. E como tem menos dinheiro para comprar, os preços param de subir. Mas aí você não venceu a inflação. Ainda não tem vitória da inflação ainda, tá? Porque você precisa manter essa situação por um tempo maior, até que a produção novamente consiga se ajustar a essa demanda, junto com o equilíbrio fiscal, porque nada adianta o Banco Central fazer essa política de juros se a gente viu um rombo de 230 bilhões, como aconteceu aqui no Brasil. 230 bilhões é
1,5% do PIB nacional em apenas um ano, esse rombo entrando, esse 1,5% do PIB entrando na economia, causa um turbilhão. E aí você não pode, no mesmo tempo que você está vendo uma política de gastos como essa, continuar cortando juros, né, só para agradar politicamente e também tentar sensivelmente agradar o mercado financeiro. Mas espera aí, deixa eu te perguntar, quanto vale para você ter segurança? Quanto vale para você saber investir com tranquilidade no seu dia a dia, no dia corrido do trabalho? Você está comprando uma ação, está vendendo um ativo, está investindo no mercado e, cara, você tem que ver o que está acontecendo, tem que ler tudo aquilo, portais financeiros, e você encontra várias informações que são conflitantes. Um fala para comprar, outro fala para vender, e você acaba ficando perdido no meio de tantas informações. E no meio de tudo isso, cara, vem o e-mail da sua corretora oferecendo cada vez mais oportunidades e você não sabe o que fazer com isso. Você deve se preocupar com isso, é o seu dinheiro que está ali. Você trabalhou, poupou essa grana e quer investir com segurança e qualidade. Para resolver esse problema, eu criei a minha comunidade, a Liga Lion. A Liga Lion você vai ter acesso a um aplicativo da Trade for Life. Todo dia eu faço um resumo do que está acontecendo no mercado nessa linguagem que eu falo aqui com você, uma linguagem direta, sem mimimi, sem compromisso nenhum com nenhuma corretora, falando a verdade, doa a quem doê-la. E você vai ter segurança, porque você vai entender de fato o que está acontecendo, não no dia que está acontecendo, porque você vai antecipar esses movimentos, você vai entender antes. Então, quando o fato acontecer e sair no portal financeiro, você já sabia. Quanto vale isso, meu amigo? Quanto vale ter essa segurança? Quanto vale ter essa informação antes? Fazer dinheiro com as flutuações do mercado e preservar e lucrar no mercado financeiro. Cara, é super acessível. A comunidade Liga Lion está a um clique de fazer parte da sua vida. O link está aqui na descrição desse vídeo. É uma assinatura anual. Você vai estar comigo aí por 12 meses recebendo conteúdos diários, vídeos, áudios, análises como essa aqui do vídeo. Aqui são cortes do que eu faço na comunidade Liga Lion, então você vai receber isso aqui antes, o conteúdo completo, com muito mais liberdade que eu tenho aqui. Então fica esse convite, venha fazer parte do meu time, vem fazer parte do time dos Leões, vem para Liga Lion, vai agora, senão você vai esquecer. Clica aqui no link da descrição, depois você segue o vídeo, beleza? Dá uma pausa aí e vamos embora. O Paul Volcker, quando venceu a inflação nos anos 70, o presidente do Banco Central americano, eu já trouxe isso aqui, a inflação americana estava 12%, ele levou os juros para 20% e manteve lá por bastante tempo. Só que a inflação, ela dá esses rebotes, né? Ela teve alguns anos ali na década de 70, que foi um ano de forte inflação nos Estados Unidos, na média, em que ela recuou. E o mercado, quando via aquele ano positivo, como aconteceu em 2023, acreditava que o problema estava resolvido e já começava a pedir: corta os juros, corta os juros. E aí o Banco Central cortava juros e logo os preços voltavam a subir. Demorou uma faixa de quase 10 anos de combate à inflação com juros altos. E a sorte do Paul Volcker é que ele conseguiu um governo Reagan ali no início que comprou a ideia do Paul Volcker e cortou gastos. E isso conseguiu trazer um equilíbrio que sanou ali por volta de 82, 83, e os Estados Unidos viveram um momento de crescimento econômico de novo, né? Naquele período, o ouro saiu de $30 para quase $1.000 em apenas 10 anos. Olha como o dólar se desvalorizou nesses 10 anos. Olha como a inflação chegou forte. Então você não alivia uma inflação de trilhões e trilhões de dólares que os bancos centrais e os governos colocaram no mundo em 3 anos com apenas um ano de combate à inflação. Isso é uma viagem sem fim. Isso é uma viagem sem fim. Então você fica naquela assim, vamos dar um alívio. É como se assim, estou de dieta, hoje eu vou comer uma sobremesa e depois eu volto para a dieta. Então, é como se o Banco Central cortasse juros para deixar você comer um docinho, ter um alívio da dieta e depois vamos voltar para a dieta de novo.
Quanto mais você fizer essa gangorra, que é impopular, é extremamente impopular combater a inflação. Por isso que não se deve criar a inflação. Por isso que o Banco Central tem que, desde sempre, aliás, o Banco Central não deveria existir, né? Essa é a primeira coisa. É o próprio mercado que deveria definir as pessoas, pela troca voluntária, o risco do negócio, né? E precificar os juros daquele momento. Uma instituição como o Banco Centrais, como eu estou falando aqui nesse Lioncast inteiro, não funciona. Se funcionasse, a gente não via as cagadas que estão sendo feitas nesse atual momento. E é impressionante você ter a leitura que eu estou tendo aqui passando para você e ver a reação dos mercados. Quando você é leigo e você não entende, você não se aprofunda nisso, cara, você entra nessa euforia que está acontecendo agora e eu estou com muito medo dessa euforia, muito medo. Eu estou olhando o quanto, principalmente as ações americanas estão subindo, fico, meu Deus, cara, mais de 20 anos de altas coisas continua sendo alimentada por bancos centrais. O Banco Central quer fazer mais um pouco para tentar mexer no panorama eleitoral no final do ano. Todo governo também faz isso, todo governo americano, seja republicano ou democrata, gasta pra caramba. Mesmo se for o Trump aí presidente, vai gastar pra caramba. Você acha que o Biden vai fazer corte fiscal? Vai caramba, o Biden também gastou muito. Então, o endividamento americano vai disparar e o Fed vai fazer o quê? Em vez de brigar contra os gastos do Estado, vai continuar imprimindo moeda, vai continuar alimentando o sistema de bolha que não aguenta subir os juros nem a 6%. Essa luta da inflação chegou a 5,25%. Olha só, cara. O sistema está tão implodido que ele não suporta juros mais altos do que isso. É do tamanho do endividamento que é a economia americana atual, cara. Surreal isso, surreal. Então, é por isso que você deve estar aqui na comunidade Liga Lion. Percebe o quanto isso aqui transforma a sua vida e os seus investimentos? Você tem que ter essa consciência que você não vai encontrar isso aqui em qualquer lugar. Aqui no Brasil, eu tenho certeza que você não vai encontrar isso em lugar nenhum, esse tipo de análise que você está tendo aqui. Me levou mais de 20 anos para ter essa sabedoria aqui e continuo estudando diariamente para entender esses mecanismos do mercado e quanto mais eu estudo, mais perplexo eu fico com esse tipo de movimento. O mercado no curto prazo, ele não tem lógica alguma. Ele é um grande cassino. É por isso que você precisa entender de fato o que está acontecendo, porque que bom que você chegou até aqui, tasca esse like maroto no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e compartilha esse conteúdo. É importante que ele chegue a mais pessoas, são poucos os lugares que você encontra conteúdo como esse, né? Talvez seja o único lugar que você vai encontrar conteúdos como esse aqui, que falam a verdade para você de forma direta, sem mimimi, sem enrolação. E fica a dica importante, na descrição aqui do vídeo você vai encontrar também o meu e-book Investindo em Ouro, para você aproveitar esse rally forte do ouro, cara. O ouro tá subindo, batendo recordes e você não tá participando disso? Pega aqui o link, você encontra na descrição desse vídeo, o e-book Investindo no Ouro, o rei dos superativos. Até a próxima. Tchau.